Olá, de novo, nós aqui, segundo ano. Então, hoje nós vamos falar de Oswald de Andrade, que foi o principal responsável aí pela Semana de Arte Moderna, ok? Então, aula 16 do nosso caderno 7. Então, vamos lá. Oswald de Andrade era esse gatão aí, né? Ele era, para a época, ele era gatão, gente, tá? Oswald de Andrade, ele, antes de eu falar dos manifestos, Oswald de Andrade ele foi casado com Tarsila do Amaral, uma das nossas maiores pintoras, e depois ele deixou a Tarsila do Amaral por conta de uma menina chamada Patrícia, apelido de Pagu, né? Então, assim, ele era, tipo, quase idade para ser avô dela, e ele acabou se separando da Tarsila para viver com essa menina revolucionária, tá? Então, vamos lá, ele viveu de 1890 a 1954, né? E idealizador da Semana de Arte Moderna. Então, vamos lá. Ele foi responsável também pelos manifestos que tiveram nessa época. O que é um manifesto? É uma declaração de princípios, tá? Então, ele redigiu 2 manifestos. Ele redigiu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil de 1924, que ele fazia elogio da simplicidade de expressão. Então, a poesia Pau-Brasil, ela ia enaltecer, né, o Brasil, ela enaltecia, né, o Brasil, a natureza nossa, o índio, né, tudo que era essencialmente brasileiro, tá? Sem influências europeias, tá bom? O Manifesto Antropófago ou Antropofágico foi escrito em 1928 com a ajuda da Tarsila do Amaral, né? Eu tenho um livro, quando a gente voltar eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um livro que tem a publicação original desse manifesto, tá? Bem interessante, né? É um livro sobre as publicações antropofágicas, se chama Revista da Antropofagia, e a hora que a gente voltar, eu mostro para vocês, é bem interessante ter contato com isso. E o que esse manifesto pregava? O aproveitamento crítico da cultura estrangeira. Oh, meu Deus do céu! Num, ele diz não à cultura estrangeira. No outro, ele diz vem à cultura estrangeira. Só que vem à cultura estrangeira não como ela queria, né? Mas sim de uma forma crítica, né? Que eles vão trazer a cultura criticando essa cultura estrangeira também, tá? Bom, a trajetória poética de Oswald de Andrade. Ele valorizava a linguagem popular, tá? A maioria dos poemas dele, a maioria não, todos, né? Toda a obra dele, ele não colocava linguagem difícil, tá, gente? Era uma linguagem muito fácil de ser entendida. O poema Pílula, né? Que é um poema muito pequenininho, em vista do que tinha naquela época, né? Então, poder de síntese, estilo telegráfico, porque era poemas. Ele tem um poema de 2 linhas, né? De 2 versos, tá? Técnica de colagem, que é a superposição de imagens próxima do corte cinematográfico, então ele vai, né, entrelaçando imagens, tá? Dentro da sua poesia. E paródia dos textos românticos e de cronistas do século XVI, tá? Tem uma poesia dele que chama Meninas da Gari, acho que é Meninas da Gari ou Garotas da Gari, que ele pega um pedaço da carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele estava descrevendo ao rei de Portugal como eram os índios, né, fisicamente falando, e ele faz essa paródia para as Meninas da Gari, falando das prostitutas que ficam na frente da estação de trem aqui de São Paulo, tá? Então é esse tipo de paródia que ele fazia, tá bom? Aí a gente tem um livro que ele fez que se chama Memórias Sentimentais de João Miramar. Então esse livro ele tem capítulos curtos, o enredo é fragmentado em flashes, né? Então quer dizer, ele vai contando, mas ele conta coisas super superficiais. Tem humor e crítica social, porque ele vai contar a história desse João Miramar de quando ele era criança, quando ele se casou e vai falar do divórcio dele. Então, quer dizer, isso tudo para a sociedade da época, o divórcio não existia aqui no Brasil, né? Então, isso tudo para a sociedade da época foi uma afronta.
mas era modernista, tá bom? Tem um exercício que vocês vão fazer no Maestro, ele está na apostila, exatamente sobre esse livro, Memórias Sentimentais de João Miramar. Eu aconselho a vocês a darem uma pesquisada sobre esse livro. Apesar de eu não gostar da Wikipédia, a descrição desse livro na Wikipédia está bem legal. Então, para que vocês possam fazer esse exercício, seria interessante que vocês dessem uma olhada lá para ver do que ele trata, tá? Então, agora vocês vão fazer os exercícios no Maestro. Bom trabalho a todos e até a próxima aula. Beijos!